Olha, vamos continuar ao vivo nesse assunto, porque a gente tem informações agora de que Alagoas registrou mais casos da nova variante, a variante Delta da Covid-19. E é importante a gente ficar atento a isso, porque a gente está mostrando nesses últimos dias aqui no Cidade, nesses últimos meses, uma redução no número de casos, uma redução no número de óbitos aqui em Alagoas, tá? Mas em outros estados, a preocupação já é grande para essa variante. Em especial, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro registrou hoje 96% de ocupação de leitos de UTI e grande parte da situação lá está sendo causada da Covid nesse momento com a nova variante. O repórter Alan Garcia está ao vivo conosco e com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ares, porque tem confirmação de mais 3 casos da variante Delta aqui em Alagoas. É isso, Alan? Oi, Edson, exato, foi confirmado pela Fiocruz. A coleta aconteceu aqui em Alagoas, e essas amostras foram repassadas para o laboratório da Fiocruz, onde o laboratório confirmou, portanto, hoje, esses 3 casos com a variante Delta. O secretário Alexandre Ares está aqui conosco para tentar esclarecer alguns questionamentos aqui com a gente. Secretário, primeiro, qual o perfil, se o senhor souber, claro, enfim, o perfil dessas 3 pessoas? São pessoas que viajaram, estiveram no Rio de Janeiro ou foram para fora do Brasil? Qual o perfil dessas 3 pessoas? Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan, boa noite, Edson e todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, nós agora com esses 3 casos confirmados, alcançamos a marca de 5 casos. E eu queria só antecipar, dizendo que há uma subnotificação muito grande. Nós temos muito mais casos de variante Delta aqui no estado. Não dá para a gente trabalhar sem essa transparência com a população. A variante já está circulando. Para você ter uma ideia, esses casos são 2 de Maceió e 1 de Marechal Deodoro, sendo o de Marechal de 16 anos e aqui em Maceió um jovem de 19 e um senhor de 54 anos. Então a gente precisa ter essa atenção e essa clareza e principalmente, Alan, a passar a informação para a sociedade no que diz respeito à importância da vacinação. A variante Delta ela tem avançado principalmente naquelas pessoas que ainda não se vacinaram com as 2 doses. Aí eu reforço então a pergunta mais uma vez. São pessoas que viajaram, você já tem essas informações? Isso, eu acabei não te respondendo, mas são pessoas que a gente ainda não tem essa informação, se houve transferência comunitária, infecção comunitária. O que a gente tem, a confirmação a partir da Fiocruz, é que essas pessoas apresentaram os sintomas no início de agosto. Isso, como é que elas estão? Elas estão num estado avançado da doença, ou que eu quero dizer, estão internadas ou estão numa situação mais tranquila? Não, estão em situações tranquilas. A gente, a partir de amanhã, com o inquérito epidemiológico, a gente vai poder passar para a sociedade, inclusive se essas pessoas já estavam vacinadas, com exceção do rapaz de 16 anos, mas o de 19 e o de 54, a gente vai apresentar para a sociedade esses dados. A gente está falando aqui em primeira mão, esses resultados saíram agora à tarde. Secretário, o senhor colocou aqui que esses 5 casos no total, junto com esses 3 repassados agora, mas não é um número exato, porque podem existir outros por aí. Existe, portanto, um risco de contaminação, caso as pessoas não se protejam, não sigam as recomendações. O que é preciso fazer, já que a gente não tem essa realidade tão exposta, tipo, temos de fato X, pessoas contaminadas com a variante Delta. O que a gente deve fazer nesse momento? Veja, Alan, a gente continua em pandemia. Nós continuamos lidando com o imponderável. O que é que isso quer dizer para quem está assistindo a gente? Essa variante Delta ela pode se transformar daqui a pouco numa nova variante. Então, qual é o segredo para a gente sair desse problema? Vacina. Não adianta e não cabe interpretação subjetiva. O que cabe é a consciência de cada um do seu dever individual e do seu dever coletivo. Então, todos devem se vacinar. E eu chamo a atenção para esse ponto, para dizer que em conversa com a Fernanda, que é a coordenadora da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Maceió, ela nos passava nas nossas conversas técnicas que após o anúncio dos 2 primeiros casos, a procura pela vacina aumentou bastante. Então, isso demonstra que tem gente que continua subestimando a doença. E não dá para a gente, após quase 2 anos de enfrentamento, a gente contar com essa postura de um segmento da população. Então não cabe, volto a dizer, interpretação subjetiva. A interpretação ela tem que ser objetiva e que é a vacinação. Secretário,
E o que é que a Secretaria de Estado de Saúde, a qual o senhor representa, e aí eu amplio, o que é que o Estado de Alagoas está fazendo para tentar ter esse número mais real de pessoas com a variante Delta, já que o senhor coloca aqui que não são apenas essas 5 pessoas, existem muito mais? Nós ficamos ainda de mãos atadas em relação a isso, porque nós somos orientados pelo Ministério da Saúde a encaminhar essas amostras para a Fiocruz. E como a Fiocruz faz a análise de todo o Brasil, isso termina demorando no resultado. Mas o que é mais importante, independente, Alan, da confirmação do caso positivo ou não, o que é mais importante é o cidadão ter a consciência que a variante já está aqui. Não dá para a gente ficar daqui a uma semana ou 2, apresentamos mais 3 casos, mais 4 casos. O que a gente tem que ter a consciência é que a variante já se encontra em circulação aqui no estado e que cada um deve fazer a sua parte, porque o poder público já está fazendo a dele. Existem, portanto, então, mais amostras com a Fiocruz daqui de Alagoas? Sem dúvida, existem mais amostras. O LACEN tem feito um belo trabalho sob a coordenação do pesquisador e professor Dr. Anderson, e eles têm encaminhado semanalmente amostras para a Fiocruz. Para ver variante Delta? Para ver o sequenciamento genético. Então, você não vai descobrir a variante Delta, você faz o sequenciamento e a partir desse estudo é que ele dá qual é a variante que foi apresentada naquele vírus específico. Expectativa para mais doses, secretário, já que nós estamos aqui, então, discutindo variante Delta, a importância de vacinar, quando é que Alagoas deve receber mais doses? Isso, eu acredito que amanhã já venha uma nova quantidade de doses, a gente está na expectativa, a pauta já saiu hoje, a gente acredita que durante todo o dia amanhã devam chegar doses de AstraZeneca, de Pfizer e de Coronavac, e imediatamente chegando, como tem sido feito ao longo desses 8 meses, desde janeiro, 8, 9 meses, chegando a gente vai distribuir para os municípios realizarem a vacinação. Secretário, obrigado pela participação do senhor, boa noite. Edson, eu volto com você. Perfeito, Alan. Aproveitar que o secretário está conosco ao vivo, também está nos ouvindo, nos acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta a ele, especificamente a essa questão da variante. Eu acho que é importante a gente ressaltar, e ele falou bem, ela já está aqui, né? Ela já está exatamente circulando. Então, para a gente evitar ter contato com a variante, é fundamental continuar respeitando os protocolos, continuar usando máscara, continuar tendo distanciamento e se vacinando quando chegar o seu momento. Então, assim, mas será que essa variante, a vacina vai proteger? Você vai ficar na dúvida, né, secretário? Não dá para ficar na dúvida. Se chegou o momento de vacinar, se já passou do seu momento, procure, porque vai, com certeza, diminuir muito os riscos. Nas últimas 2 semanas, a gente viu um pouquinho de aumento no número de casos. Estava caindo já há 8 semanas seguidas. Tivemos um leve aumento. Esse aumento pode estar relacionado a essa variante, né, secretário? Mas o número de mortes continua caindo. Então, assim, possivelmente, quem se infectou não está tendo casos mais graves da doença. E isso é importante a gente lembrar, né? Isso, e assim tem acontecido nos Estados Unidos, que é um dos países do hemisfério norte com a maior divisão na interpretação subjetiva da vacinação. Então, a parte sul-americana, ela tem um estilo mais conservador e as pessoas têm optado por não se vacinar. O que é que isso tem acarretado, Edson, e quem está assistindo a gente? Os hospitais estão completamente lotados de pessoas com casos graves, porque não tomaram as doses de vacina. Já na parte norte dos Estados Unidos, os casos continuam aumentando da variante Delta, mas numa situação menos grave, porque as pessoas optaram pela vacina. Então, a interpretação ela é objetiva. Tem que se vacinar e se preparar para o que possa vir pela frente. A gente está atento, estamos utilizando os nossos hospitais já para atendimento de pacientes não Covid, pacientes com outras enfermidades, mas o Hospital da Mulher continua pronto e o Hospital de Campanha continua em funcionamento para, caso a gente necessite, a gente possa atender bem o nosso cidadão. Perfeito. Secretário, em relação à terceira dose para idosos, alguns estados já começaram a aplicar. Alagoas tem alguma previsão? Claro, tudo depende da chegada de doses, né? Isso, a gente precisa, de imediato, encerrar a vacinação dos nossos adultos a partir de 18 anos, acelerar a vacinação dos nossos adolescentes, para em seguida a gente aplicar a terceira dose nos nossos idosos, e eu tenho defendido a terceira dose também de imediato para os profissionais de saúde, que foram os primeiros a tomar ainda em fevereiro, março, e agora já precisam desse reforço na imunização. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade, informação em primeira mão aqui no Cidade também em relação a esses novos casos da Covid. Muito obrigado, boa noite.